Vamos dar sequência aqui ao programa, pessoal, e prestem bem atenção nesse próximo caso aqui. Dessa vez, meu amigo e minha amiga, um juiz conseguiu protagonizar um dos maiores absurdos já vistos no judiciário brasileiro, e cá entre nós a barra é bem alta nesse caso. E nesse caso concreto aqui específico, o magistrado aposentado do Ministério Público de São Paulo enganou por mais de 40 anos quase a totalidade das instituições públicas utilizando um nome falso, ao mesmo tempo em que manteve a verdadeira identidade. Olha, o melhor de tudo isso ainda é o nome que ele usava, digno de um verdadeiro nobre aristocrata do Reino Unido. Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield, que na verdade se chamava José Eduardo Franco dos Reis e se dizia neto de um magistrado inglês e ocupou cargos de destaque no Tribunal de Justiça. É difícil dar sequência aqui, porque são mais de 40 anos se passando por uma espécie de aristocrata britânico, e a gente só pode imaginar 40 anos de favores, de benesses, de tratamento diferenciado por essa grande fraude que a justiça, nesse caso, tardou e muito, mas não falhou. Mas, André, sabe o que eu acho? Eu acho que ele fez isso quando ele era... antes dele ser juiz, antes de qualquer coisa. Foi antes dele ser juiz. E ele acabou meio que preso nessa situação, porque ele deve ter recebido o diploma da faculdade dele já com esse nome. Aninha, me perdoa aqui, claro, vamos seguir ouvindo aqui o comentário da Aninha Beatriz Rich, estamos de volta também, para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. Tema da vez aqui, juiz acusado de usar um nome falso por mais de 40 anos, aqui se utilizando, se aproveitando de todas as instâncias de justiça do judiciário paulista, né? E no caso ele se passou por um nome de aristocrata britânico, que eu vou até faço questão de dar uma lida aqui depois de novo, só que na verdade era só um sujeito com uma dupla personalidade e manteve o nome original. Aninha, com a palavra. Então, o que eu acho, André, que provavelmente aconteceu foi exatamente isso. Quando ele era bem jovem, por alguma razão desconhecida, ele resolveu adotar esse nome, e na época a gente não tinha QR Code, todas aquelas fases de segurança dos documentos, então foi muito fácil para ele falsificar o primeiro deles, e com base num documento oficial ele acabou conseguindo tirar os outros. E aí, quando ele se formou, quando ele passou na magistratura, ele tinha aquele nome, né? Porque ele já tinha incorporado aquele nome à vida dele, e ele não podia simplesmente, no momento que ele ingressou no TJ, falar: não, mas peraí, o meu nome agora é Eduardo, não é Edward. Porque senão ele não ia conseguir, por exemplo, tomar posse como juiz. Então eu acho que foi uma farsa que provavelmente aconteceu sem ele imaginar o tamanho das consequências, sem ele imaginar talvez que ele conseguiria alcançar tantos objetivos importantes na vida dele, e ele acabou tendo que continuar com essa farsa para não perder tudo que ele conseguiu. O chão ficou encharcado aqui, passou um pano legal. Não é questão de passar pano. E olha que eu já tive processo com esse juiz, hein? Mas não é passar pano, não. Foi favorável pra você ou não? Não, nem foi. Pior é que agora, não. Se a gente tem alguma foto aí desse cidadão, desse 171, pra gente, enfim, estampar aqui o rosto. Fiquei com dó. Enfim, depois a gente vê, porque eu fiquei curioso se ele também fala desse jeito. A produção até procurou, mas não sabia se de fato era ele ou se era outro nome, né? Tô na dúvida agora se você é o André Marinho mesmo. Seu nome é esse mesmo? Será? Ou já eu tô brincando. Marinho. Vamos lá. Mano Ferreira, me ajuda aqui, cara, porque pra mim é um exemplo escandaloso da verdadeira bagunça que é o sistema burocrático brasileiro e tudo que ele representa. E eu confesso que eu também tô fascinado com a psicologia por trás desse personagem. Que isso? Porque a gente tá falando de alguém que viveu com outro nome durante décadas. 40. Ele fez mais 40 anos vivendo com outro nome, com uma história de que ele seria herdeiro, né, de uma família britânica, que ele seria descendente de uma família britânica, e ele incorporou o personagem a tal ponto que ele tinha o RG, ele fez a graduação, ele fez o concurso público, ele passou no concurso, ele entrou na carreira em 1995 e seguiu com essa personalidade paralela durante toda a sua carreira na magistratura até a aposentadoria. Então parece personagem de paciente de Freud, assim, alguma
algum mundo paralelo, ele criou esse nome. Alter ego. Eu tô muito curioso para entender as razões pessoais por trás disso. A sede da Netflix lá em Los Gatos, Califórnia, tá soltando rojão agora com uma baita de uma ideia para poder aí, com certeza, fazer uma série daquelas. Eu repito aqui, Pepe, porque eu não vou resistir. O nome que o sujeito usava, não precisava forçar tanto, era ninguém mais, ninguém menos que o pomposo Sir Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield, que na verdade era José Eduardo Franco dos Reis. Pelo amor de Deus, que isso, Pepe? O cara, pra quê? Cortava uns 3 sobrenomes ali que teria menos chance de rodar anos depois. Ô, Maria, eu tava aqui pensando, né? Quando eu vi essa matéria, tava vindo pra cá, pro programa, falei, cara, por que alguém faz isso, né? A única justificativa que eu vejo, né, indo pra questão psicológica, acho que o Mano colocou aqui, é exatamente a questão do colonialismo mental, né? Sim. Ele achava que o nome de José Eduardo dos Reis era muito brasileiro. Né? Então, poxa, muito mais interessante eu botar meu nome como Edward, né? E falar que eu sou descendente de uma aristocracia britânica, descendente de um juiz, né, da Suprema Corte da Inglaterra, sei lá qual que foi a narrativa que ele inventou. Foi isso mesmo, ele deu até uma entrevista falando que os avós, né? Os avós eram um juiz no Reino Unido e por isso ele decidiu seguir e tudo mais. É essa dimensão que mais me deixa triste, né? Você vê, por exemplo, uma pessoa inteligente, passou na USP, Faculdade de Direito, né? Passou no concurso para a magistratura, ascendeu na carreira como juiz, chegou até o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Ou seja, uma pessoa inteligente dessa, né? Resolveu abrir mão da sua identidade brasileira, né? Para falar que era descendente da Suprema Corte da Inglaterra, né? Isso que me deixa triste, né? Então, esse caso, na minha opinião, muito menos demonstra um criminoso e muito mais demonstra aquela pessoa que é apegada ao tal colonialismo mental, né? Isso que me deixa extremamente irritado. Até porque o único crime que ele cometeu aí foi falsidade ideológica, né? Nem vai dar prisão, vai ser uma transação criminal e vai seguir o jogo. Não, e eu fico na dúvida se ele, em algum momento, alguém sabia do nome verdadeiro dele. E qual era a relação dele com os pais, né? Será que ele... Pais, me chamem de... Será que está falando de um caso de nome social antes da época? Ele tinha uma necessidade subjetiva tão grande de ser chamado de outra forma que passou... Porque ele poderia ter pedido a alteração do nome dele para esse nome. Um verdadeiro personagem digno de The Crown na Netflix, mas na verdade tá mais aí para realmente ficar aí no anedotário das piadas aí que o judiciário brasileiro acaba produzindo. Uma tragédia, a verdade é essa. Sem centralização, sem integração, sem ali proteção dos nossos dados, a burocracia brasileira protagoniza esses vexames que a gente vê com maior frequência do que deveríamos.